Corinthians e Internacional fizeram um jogaço na Neoquímica Arena, com muitas viradas, grandes lances e também intervenções importantes dos seus treinadores, não só antes da bola rolar, como ao longo do confronto também, que foram muito importantes nessa mudança do panorama de um jogo, repito, que foi espetacular. Nesse vídeo de hoje por aqui eu quero te mostrar alguns detalhes do ponto de vista tático dos dois lados, nesse grande confronto entre Dorival Júnior e o Roger Machado. Então a gente já está aqui com os lances do jogo na tela, né, para a gente começar a analisar esse confronto e falar de alguns pontos importantes. Primeiro, o Corinthians do ponto de vista de largada. Foi um Corinthians diferente na sua formação inicial, jogando em um 4-4-2. Dorival mudou a estrutura que vinha sendo com o Ramon Dias um losango, que não quer dizer que vai ser permanentemente assim, mas para esse primeiro jogo foi Carrilho como meia pela direita, Romero como meia pela esquerda e a dupla Yuri Memphis Depay. Disse aqui no vídeo, vou deixar até linkado aqui em cima, né, quando a gente falava um pouco do grande desafio tático do Dorival no Corinthians, que na minha visão o Corinthians deveria ser montado a partir da sua dupla de ataque. O Corinthians vai precisar de alguns ajustes, vai precisar de mais equilíbrio, mas a dupla de ataque Yuri Memphis rende muito, entrega muito, de novo foi assim nesse jogo. Então desfazê-la não me parece ser uma possibilidade, acho que o Dorival também não trabalha com isso. Lado direito muito forte nesse 4-4-2 com o Carrilho e o Mateuzinho, uma dinâmica já existente com o Ramon. E do outro lado, o Romero mais aberto, né? Alargando um pouco mais o campo, porque o Hugo foi escalado na esquerda, um lateral mais defensivo, mais equilibrado, que constrói um pouco mais por trás, então era essa a ideia. Como o Roger respondeu a isso? O Roger veio a campo com o Inter escalado com, em tese, 3 volantes, né? O Fernando, o Bruno Henrique e também o Thiago Maia. Nos últimos jogos a gente tem visto o Inter com uma variação que é a do Fernando, saindo da linha de meio campo para se tornar um terceiro zagueiro e fazer uma linha de 5. Às vezes até com uma dupla de volantes, né? Não necessariamente com 3 como nesse jogo. Então desde o início já era um Inter jogando com essa configuração que a gente está vendo. Uma linha de 5 para se defender. O Fernando jogando no meio de Vitão e Vitor Gabriel, Bernabé na esquerda e lá em cima na direita o Aguirre. Então uma linha de 5 para ter uma sobra em relação a defesa do Corinthians, né? Esse já é de início, né, de cara, dentro do jogo, um plano traçado pelo Roger para tentar tirar um pouco dessa força ofensiva da dupla do Corinthians. A gente vai perceber aqui, em alguns desses lances aqui do começo do jogo, essa tentativa do Corinthians de jogar pelo lado direito, a jogada anterior assim, né, começa sendo construída pela direita e vai tentar buscar a dupla de ataque. O lance do gol é interessante em alguns aspectos, né? Porque como o Inter tinha uma dupla um trio de zaga para defender uma dupla de ataque, muitas vezes a dobradinha Carrilho e Mateuzinho pelo lado direito tinha que ser defendida pelo Bernabé subindo um pouquinho mais. Então o Bernabé subia para pressionar um pouco o passe do Mateuzinho e o Carrilho tinha a leitura de muitas vezes infiltrar nesse espaço, não aparecer por dentro, mas infiltrar nesse espaço para criar uma desvantagem em relação ao que o Inter tinha planejado inicialmente, porque se lá do outro lado o Romero estava bem aberto, como a gente está vendo aqui nesse lance, e prendia a atenção do Aguirre, com o Carrilho infiltrando para jogar perto do Memphis e do Yuri, havia ali um 3-3, os 3 zagueiros contra 3 jogadores do Corinthians. E o lance do gol mostra isso. O Carrilho vai infiltrar, enquanto o Bernabé salta para tentar uma pressão em cima do Mateuzinho, e a movimentação da dupla de ataque que se complementa é fundamental. Então o Memphis sai da referência, ele vai receber um passe desviado, é verdade, né? Mas a ideia está na movimentação. Ele sai da referência e aí a marcação se desarruma. Um passe de primeira do Memphis, um jogador diferente, enxerga o jogo antes, é vital para gerar uma oportunidade de 1 contra 1 do Yuri Alberto. Ele ainda finta de novo o Fernando e marca o gol que abre o placar para o Corinthians. Nesse momento do jogo, 20, 25 minutos, era um jogo muito equilibrado, muito igual, sem tantas oportunidades assim, e o Corinthians consegue sair na frente, né? O Corinthians com muita posse, com troca de passes, o Inter tentando pressionar uma vez ou outra, mas o Corinthians consegue sair na frente. O que faz o Roger bolar ali um reajuste, né? E o importante de você ter um jogador em campo como o Fernando, que pode fazer mais de uma função, é exatamente esse. Você pode tirar ele da linha defensiva a qualquer momento para ocupar uma posição um pouco mais à frente e isso mudar o jogo. O Roger passa o Fernando para ser de novo meio campista e preenche um pouco mais o setor no momento em que o Inter sobe a sua marcação. Perdendo, o Inter sobe a sua marcação para sufocar a saída do Corinthians. A gente vai ver nessa sequência aqui, que contém os 2 gols do Inter, o Inter subindo mais, encaixando melhor uma pressão, se aproveitando dos problemas que o Corinthians tem de saída de bola. O Corinthians é um time que não consegue sair bem ainda da defesa para o ataque. Esse é um aspecto que o Dorival vai trabalhar.
E um outro fator que a gente vai observar aqui é, muitas vezes o Inter vencendo a segunda bola, o duelo para recuperar a posse. Então, vou dar play no lance. Uma bola rifada do Hugo Souza em uma pressão, e a gente vai começar a ver como o Inter se mantém no ataque, né? O ataque não termina porque o Inter perdeu a bola. Ele perde a bola, retoma de novo. E vai ocupando a frente com muita gente. Ó. Perdeu, recuperou. E vai trabalhando, vai girando a bola de um lado para o outro, tentando criar uma oportunidade. Vem o primeiro cruzamento do Bernabé, a bola sobra, o Inter ganha de novo a segunda bola numa disputa aqui do Memphis com o Bruno Henrique. Reinicia um ataque. Tem a jogada individual do Wesley e o Inter com muita gente, né, na área. A gente está vendo aqui o Inter com 7, 8 jogadores no campo de ataque. Vai primeiro empatar com o Bryan Aguirre e depois, mais adiante, vai conseguir a virada no lance que a gente vai ver aqui na sequência, também dentro dessa tônica, né, de vencer os duelos. Ó. Vencer o duelo e conseguir se estruturar no campo de ataque com mais espaço para atacar. Então, um passe que tenta entrar no Yuri Alberto, 5 minutos, né, a diferença de um gol para o outro. Vem um desarme primeiro do Fernando, né, ele vem para a pressão no Yuri Alberto e vai recuperar a bola do Fernando. A outra disputa entre o Martínez e o Ener Valencia também é vencida pelo jogador do Internacional. Então, a importância de competir muito, né? O Inter recupera a bola e aí vai se estruturar no ataque. Até tem espaço para acelerar mais uma transição, mas não é necessariamente isso. É um gol que o Inter vai se estabelecer e vai trabalhar a bola. O Corinthians demora muito para retornar, outro aspecto que vai ter que ser trabalhado pelo Dorival. E o Inter consegue se aproveitar disso. No momento em que é gerada uma triangulação pelo lado do campo, com a Aguirre. O Fernando, lembra? Zagueiro lá no início do jogo, lá na entrada da área, mudança do posicionamento dele. E o Alan Patrick, e o Inter tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogadores na última parte ali do campo. Perto da área, na entrada da área, quase dentro da área. 7 jogadores. Então uma bola recuperada, 2 duelos vencidos, o time se estabelece na frente e a troca de passes rápida não encontra marcação. O Corinthians não encontra a marcação. E o Inter vai conseguir a virada dentro do primeiro tempo com o Thiago Maia. Então, panorama, né, era muito favorável para o Inter, indo para o intervalo em vantagem. Um time mais bem estruturado nesse momento do que o Corinthians, até pela mudança de treinador e o trabalho pelo qual o Corinthians vai passando. Então, era um panorama desafiador para o Dorival. O Dorival vem com uma mudança do intervalo. Ele saca o Hugo, lateral mais construtor, que a gente citou no primeiro tempo, e a dinâmica na esquerda era o Hugo construindo um pouco mais por trás e o Carrilho bastante, e o Romero, perdão, bastante aberto, e põe o Bidu no jogo, para ter agressividade naquele corredor, e o Romero mais perto da área, para ter mais volume dentro da área do Internacional. Porque se o Inter fosse manter a ideia de se defender com uma linha de 5, 3 zagueiros, o Corinthians ia ter 3 jogadores dentro da área na maioria das ações. E o Bidu acaba por ser um cara decisivo também na mudança do jogo. É claro que é o jogo do Yuri Alberto. Ele marca 3 gols, levou a bola do jogo para casa, enfim, pediu música. Mas o Bidu, pela mudança e o ajuste tático, foi também muito importante, né? Então a gente vai ver uma sequência de lances aqui em que o Corinthians se torna muito mais agressivo e tem mais gente na área para atacar. E começa a finalizar. Vai finalizando de média distância, vai levantando bola na área, vai tentando usar o lado direito também, não só o lado esquerdo, porque no primeiro tempo o Corinthians jogou muito pela direita e pouco pela esquerda, no segundo tempo com essa dinâmica mais nesse sentido. Então aqui, por exemplo, que é o lance do gol anulado, o primeiro gol anulado do Corinthians, a gente vê Romero, Memphis e também o Yuri Alberto dentro da área, além do Ranieri que está chegando ali também. E uma dobradinha que até foi rara, do Mateuzinho com o Carrilho, porque como ele inverte o lado e dá mais liberdade para o Bidu, o Mateuzinho até ficou um pouco mais em vários momentos no segundo tempo. A gente vai ver na sequência que a maioria dos cruzamentos eles vêm dos pés do Carrilho. Mas aqui a ideia, né, de ter passagem pelos dois lados do campo, mais com o Carrilho e o Bidu, e pelo menos 3 jogadores dentro da área. Assim o Corinthians vai volumar, vai ter muito volume de jogo e vai começar a gerar as oportunidades. Então aqui primeiro gol marcado pelo Yuri Alberto, que acabou sendo invalidado por uma falta lá na origem da jogada. Aqui um novo cruzamento que vai gerar o empate do Corinthians. Carrilho bem aberto do lado direito e os 3 enfiados na área. Yuri, Memphis, Romero e o Bidu ainda fechando. O Bidu que vai dar uma casquinha e assistência para o Yuri Alberto marcar o gol. Então a leitura do Dorival, né, fez com que o Corinthians conseguisse uma reação muito interessante dentro do jogo, mais volume, um jogo mais bem distribuído. Com um jogador a mais é óbvio que esse panorama de pressão ele aumenta ainda mais, mas o Corinthians também não tem nada a ver com isso. O Bruno Henrique acabou sendo expulso. Isso permitiu ao Corinthians ter ainda mais volume. Vem o Thales Magno para o jogo na vaga do Romero, até para reenergizar os ataques. E um detalhe importante aqui, né, para a gente falar também em relação ao Inter. No segundo tempo, o Inter passou, obviamente, que ao passo que tinha um jogador a menos, a se defender mais próximo da sua própria área,
mas às vezes dentro da sua própria área, né? Mas o Inter perdeu muitos duelos por cima, né? Os cruzamentos do Corinthians, os cruzamentos entraram todos, então não houve um ajuste na marcação pelo lado esquerdo do Bernabé e no Carrilho, que era um duelo por ali. E as bolas por cima também o Corinthians conseguiu vencer todos os cruzamentos que entraram do Carrilho, e a gente, repito, vai ver uma sequência deles aqui, todos geraram alguma oportunidade perigosa. Então, vamos lá. 3 jogadores infiltrando, cruzamento do Carrilho, cabeçada do Memphis Depay na trave. Sequência da jogada, de novo um lance pelo lado direito, cruzamento do Carrilho, 2 jogadores infiltrando, que era um contra-ataque que o Corinthians tinha armado, e vai sair o gol do Depay. Bola recuperada, falta na origem da jogada, falta do Mateuzinho lá atrás, e o gol marcado pelo Memphis Depay. Então, muito volume pelo lado direito e uma presença muito forte dentro da área. Aqui o lance do pênalti, Carrilho de novo. Mesmo marcado de perto pelo Bernabé, o Carrilho consegue encontrar a solução para fazer um cruzamento, né? E dentro da área, Thales Magno, Bidu, que foi importante para dar também esse volume, Memphis Depay e também o Yuri Alberto. Então a gente vai ver de novo o cruzamento que vai vir do lado direito, agora até numa bola erguida, né, pelo Carrilho. Não, esse lance, na real, é uma finalização do Thales para fora. O lance do pênalti é o lance seguinte, que é até uma tabelinha, já era um momento mais finalzinho do jogo, quando a gente estava pressionando até com mais gente, né? Então, aqui tem 5 jogadores do Corinthians na área, mais o Maicon na entrada dela. Aqui já era um momento em que o Mateuzinho já tinha um pouco mais de liberdade para subir, vai vir o cruzamento do Mateuzinho. Olha como o Bidu tá sozinho lá na segunda trave, né? A bola vai entrar para ele vai dominar, e aí o pênalti do Romero, que o Yuri Alberto vai bater e vai fazer o gol do 3-2, depois tinha o gol do Coronado também para fazer o 4-2. Então, assim, uma vitória do Corinthians que, dentro de um jogo que tem muitas histórias, viradas, polêmicas de arbitragem, o cartão vermelho que muda o panorama do jogo, é claro, mas o que eu quero ressaltar de fato nessa análise aqui é que existiu sim um panorama em que o Dorival fez uma leitura importante. Eu acho que no início, quando ele vem para um 4-4-2, na tentativa de equilibrar um pouco mais os lados do campo, e também no segundo tempo, quando ele percebe o que vai ser o jogo, o trio de defesa do Inter, o Romero para dentro da área, depois o Thales, corredor para o Bidu, Carrilho muito forte na direita. Enfim, é muito início de trabalho, a gente está num cenário de poucos treinos, de poucos períodos para trabalhar e fazer ajustes em linhas gerais, né? Mas mesmo assim eu acho que o Corinthians deu uma resposta positiva nesse jogo contra o Internacional. Conseguiu uma vitória contra um time muito forte e uma vitória de imposição. O Corinthians construiu o seu resultado. Construiu pelo menos não perder, já que o pênalti saiu muito na reta final do jogo. Mas o Corinthians construiu o seu resultado. Eu acho que para um início de trabalho, essa é uma notícia muito positiva para o Dorival Júnior. Se você chegou até aqui, quero pedir para você curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações. Também deixar aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Isso ajuda e fortalece muito o nosso trabalho. Valeu, até a próxima. A gente se encontra por aqui com algumas análises táticas do futebol brasileiro. Tchau!